Política, com Rosiane Carvalho. 8h26, 8h26 na capital amazonense. Nossa colunista de política de todas as manhãs, Rosiane Carvalho, já com a gente. Bom dia, Rosi. Bom dia, Samara. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Hoje a gente começa nosso quadro de política falando do programa Exclusiva, que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 16h. O quadro Exclusiva de ontem iria entrevistar o promotor Alberto Nascimento, escolhido para ser o novo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. Às 15h34, às 3h34 da tarde de ontem, meia hora antes do programa, a assessoria do Ministério Público Estadual informou que o promotor não iria comparecer à entrevista por causa de problemas de saúde e precisou de atendimento médico em uma clínica. Mas o assunto permaneceu em pauta. Você e a âncora Thaís Gama entrevistaram o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Tiago Jacaúna. Ele falou sobre a importância das ações do Ministério Público e a gente tem um trecho desta entrevista e vamos conferir agora, daqui a pouco a gente fala a respeito. Qual é a importância para a sociedade de um Ministério Público de fato independente e de fato atuante em relação ao momento que nós vivemos, tanto no Brasil quanto no estado do Amazonas? A gente pode pensar no Ministério Público a partir de dois momentos. O primeiro momento é antes de 1988, ou seja, antes da nossa Constituição, e depois da nossa Constituição. Então, dessa atual Constituição. Então, antes de 1988, o papel do Ministério Público era quase que exclusivamente o papel de acusador no processo penal. E isso muda bastante após a Constituição de 1988, porque o Ministério Público deixou de ser somente um acusador no processo penal e passou a ser constitucional e legalmente encarregado da defesa do interesse público no Brasil. Então, o Ministério Público é aquela nossa aliança entre a sociedade civil e a esfera da justiça, a nossa primeira aliança, digamos assim, porque ele representa o interesse público da sociedade civil. Então, quando a gente pensa no Ministério Público em todas as suas engrenagens, a gente começa a vê-lo como uma instituição muito grande, como de fato é o nosso país, e se a gente for olhar o nosso estado, também é um estado muito grande. Então, como o Ministério Público possui essa relação muito próxima e representa os interesses da sociedade civil junto ao Poder Judiciário, então existe uma dificuldade do próprio Ministério Público, porque ele é defrontado aí com os mais variados tipos de sociedade civil e responde pelos mais variados e diferentes temas que cada contexto no qual ele está inserido, ele representa. Rose, qual a sua avaliação a respeito deste assunto? Aliás, parabéns ao Tiago Jacaúna, muito boa entrevista, pude acompanhar ontem pelas redes sociais, parabéns aí, a gente enfim conseguiu um entrevistado ainda para tocar sobre o assunto, já que o titular do Ministério Público não pôde, Eu acho que discutir a função do Ministério Público, sobretudo aqui para a gente, no estado do Amazonas, ela é fundamental, é muito importante, e nesse espaço que a Band News reserva e preserva, que é o espaço exclusivo, uma hora de entrevista, a abertura, a possibilidade que os entrevistados possam discorrer sobre o que pensam a respeito de todos esses assuntos que a gente levanta no exclusivo, ele é uma conquista da sociedade e eu parabenizo, inclusive, a emissora por dar esse espaço e esse espaço de tantas vozes já passaram nesse um ano de programa. Ontem o tema era o Ministério Público do Estado do Amazonas, repito, um dos mais importantes para todos nós, para a sociedade. Infelizmente, a gente não pôde contar com uma voz do Ministério Público, e agora a voz que vai assumir a chefia, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público é o chefe do Ministério Público. Aconteceu aí esse mal súbito, muito pertinho do início do programa, e a gente conseguiu recompor com uma voz muito qualificada, que é do sociólogo, o professor Tiago Jacaúna, como você falou, explicou muito bem a importância dessa instituição para o Estado, para o país, mas para o Estado, para a democracia e aos contextos nacionais e o nosso contexto local, de uma imagem muito ruim do Ministério Público do Estado do Amazonas, e isso repetido em várias vozes, a voz
recente aí do pré-candidato a prefeito, mas que foi governador por 4 vezes, prefeito 3 vezes de Manaus, que é o Amazonino Mendes. A voz do próprio prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também fez críticas duras que o Ministério Público não tem moral para fazer denúncia. E o Serafim Corrêa, um deputado estadual, de uma linha mais equilibrada, mas que recentemente também fez críticas duríssimas em relação ao Ministério Público, acusando um de seus membros de ser advogado de governador, alguém que deveria fiscalizar. Então, é esse o contexto que o novo Procurador-Geral de Justiça, o Alberto Nascimento, a quem a gente estima e deseja melhoras e que dentro em breve possa aceitar nosso convite de entrevista, já restabelecido da sua saúde, esse é o contexto que ele assume essa instituição. Um grande desafio perante a situação do Amazonas, que vem em recorrentes situações de denúncias relacionadas à corrupção, no âmbito da investigação federal, no âmbito do Ministério Público Federal, e uma instituição que tem a sua fragilidade na avaliação já da sociedade, algo assim que a gente vê de várias vozes, dá uma impressão que poucas pessoas respeitam a importância do que deve ser o Ministério Público, né? A começar da necessidade de um debate até interno. Claro que a sociedade tem que participar, mas um debate até interno que a gente sente falta a respeito de como reapresentar e colocar novamente essa instituição a favor do funcionamento da defesa dos direitos da população, já que não há essa impressão nesse momento no senso comum. Bom, Samara, a gente conseguiu apurar também alguns bastidores, né? Que a gente perguntaria, claro, do PGJ ao vivo, para ver se é ou não, mas alguns bastidores eu consigo aqui com as minhas fontes de lá. O que a gente sabe é que já há reuniões de transição para assumir a nova chefia do Ministério Público. E nessas reuniões de transições estão participando alguns nomes que são colocados ali como favoritos para algumas vagas importantes. Por exemplo, o subprocurador de assuntos jurídicos. O PGJ tem ali seu braço direito, esquerdo, né, a sua equipe de direção que vai ajudar na administração. Então, o subprocurador de assuntos jurídicos, o nome cotado nesse momento, pelo que eu pude apurar com as minhas fontes, é o promotor Nicolau Libório. Ele funcionaria ali como uma espécie de chefia de gabinete de assessoramento jurídico do PGJ. Para os assuntos administrativos, que envolvem pagamentos de diárias, coordenação do trabalho de promotores do interior, concessão de benefícios também para os promotores e procuradores, o nome cotado é o Geber Mafra, o promotor Geber Mafra, né? E aí, Samara, algo muito interessante também que eu já consigo perceber. Você vê que não começou nem a eleição geral para a Prefeitura de Manaus, e lá no Ministério Público já há uma discussão, já há um sentimento aflorando em relação à próxima disputa interna, que não está longe, vai ser em fevereiro. Deve ser formada internamente uma votação para a formulação de uma lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça do Amazonas. A disputa aí vai ser pela vaga do desembargador Djalma Martins, que deve se aposentar. Então, já há movimentações nesse sentido a partir desses nomes que estão cotados para assessoramento do novo PGJ. Por exemplo, o Geber Mafra, por ter um contato maior com promotores do interior, se de fato assumir essa promotoria aí, essa coordenação da Subprocuradoria de Assuntos Administrativos, ele pode ser o nome que já é cotado por esse novo grupo que se forma, né, se reforma, na verdade, para essa vaga que vai estar em disputa ali no Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso é o que já está se movimentando no interior, o próprio internamente no Ministério Público. O próprio nome do novo PGJ, em fevereiro deve ter 6 meses, né, já na sua função de PGJ, acaba sendo sempre uma possibilidade de nome cotado para essa vaga de desembargador. Muitos promotores e procuradores almejam essa vaga. Não à toa, na última disputa, houve 12 nomes disputando aí essa possibilidade de virar desembargador do Tribunal de Justiça. Mas algo assim muito recente, né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o promotor Fábio Monteiro, quando foi com muita sede ao pote, e o nome dele lá no Tribunal de Justiça foi rejeitado completamente, não recebeu nenhum voto de desembargador. A gente vai acompanhando todos os bastidores, vamos trazendo aqui as informações para os nossos ouvintes, mas também já em busca de remarcar essa entrevista e ouvir
o novo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. Certo. Agora, Rose, a gente entra no nosso segundo assunto falando do Podemos. O site UOL destaca que a sede do Podemos em Manaus, que passou por uma rigorosa sanitização no dia 16 para saber, ou melhor, para receber na convenção o pré-candidato do partido Amazonino Mendes na disputa pela prefeitura aos 80 anos, diabético e cardíaco. Ele faz parte do grupo de risco sob a visão da pandemia da Covid-19. E aí, Rose, ganhando aí páginas nacionais, né? O UOL é um site nacional. O que você destaca sobre este assunto? O UOL é o site mais acessado nacionalmente, né? Um site de maior audiência das medições que são feitas aí. Essa matéria foi feita por mim, Samara, para o site UOL, e a imprensa nacional, a mídia nacional, cobrindo a eleição municipal, claro que se interessa muito pelo fator que mais pode se destacar nessa eleição. E o fato de a gente ter uma pessoa aos 80 anos, grupo de risco, diante de todas essas mudanças políticas que ocorreram no país, ele se manter na liderança da intenção de votos, já foi governador 4 vezes, como você destacou, 3 vezes prefeito de Manaus, e na liderança da intenção de votos, mesmo os manauaras tendo aí a opção de 11, então são 11 pré-candidatos, 11 com o Amazonino Mendes, né? Isso, evidentemente, acaba chamando a atenção do noticiário nacional, da cobertura nacional das eleições municipais. E aí, a gente tem a própria história do Amazonino Mendes, porque a maioria dos políticos, não todos os políticos, né? Que aí os caciques políticos do Amazonas são crias ali do ninho do ex-governador, do ex-prefeito Amazonino Mendes. E os outros nomes que surgem a partir daí já são também vindo de grupos desses caciques. Então, você vê que ele é a origem de tudo isso e hoje ressurge aí como nome de alternativa, como bem destacou o professor Marcelo Serafo, o nosso colunista também, de opinião aqui da Band News, mas destaca esse detalhe, né? Como é que pode, é incrível como ele sempre se reconfigura para novos cenários, e na opinião do Marcelo Serafo, que é colocado também nessa matéria, ele se alimenta da fragilidade de todas essas lideranças que surgiram após a vinda do Amazonino Mendes para a política, em 83, né, quando ele se elegeu a primeira vez prefeito de Manaus, mas que não conseguiram a marca que ele conseguiu perante o eleitorado, né? Tudo que se há de obras que definiram novos rumos para o estado do Amazonas está associado ao nome dele, né? Ele conseguiu fazer essa história aí. E aí, outro destaque dessa matéria é a própria origem política dele no berço do ex-governador Gilberto Mestrinho, quando foi governador em 83. Aqui a gente acompanha sempre esses relatos, né, de que quando ele assumiu em 83, ele fez uma meta política para o grupo dele, que o grupo dele administrasse o estado em Manaus por 2 décadas, né? E aí em seguida colocou o Amazonino, indicando ele como prefeito de Manaus. O Amazonino Mendes extrapolou todas as expectativas, porque de lá para cá, Samara, são quase 40 anos de disputas eleitorais vitoriosas, né? No voto, ele só perdeu 3 vezes, né? A última foi em 2018, quando ocorreu aí ele tentou a reeleição depois de 1 ano e 2 meses de mandato, mas foi derrotado aí por essa onda do novo, né? Representando aí aqui no Amazonas o apresentador de TV, que agora é governador, Wilson Lima. Então, mais no histórico dele, é um outro detalhe que me chamou a atenção também na apuração dessa matéria, algumas das derrotas, né, a maioria das derrotas foram molas propulsoras para recuperar o posto nas eleições seguintes. Em 82, ele venceu, em 92, melhor dizendo, ele venceu a eleição após ter o candidato dele derrotado na eleição anterior, né? O candidato apoiado por ele foi derrotado pelas máquinas, né, que se uniram contra ele. Ele vai e disputa a eleição em 92, enfrentando Arthur Vigílio, o candidato apoiado pelo Arthur Vigílio, que era prefeito, e o governador, então o governador Gilberto Mestrinho, e derrotou os dois e volta aí com muita força para o posto de poder. Em 2008 também aconteceu a mesma coisa, ele tinha sido derrotado em 2004 pelo Serafim Corrêa e o derrota em 2008, voltando, portanto, à prefeitura de Manaus.
Um outro dado que a gente destaca também o que ele conseguiu colocar na vida pública, né? De 87 a 2017, Samara, apenas as crias do Amazonino Mendes governaram esse estado, né? O revezamento aí a gente tem os nomes do Eduardo Braga, Omar Aziz e o ex-governador José Melo. A avaliação que é feita pelo professor Afrânio Soares também para essa matéria é que os sucessores dele e o atual governo têm nomes envolvidos em investigações de operações da Polícia Federal. Isso tem tido um peso muito grande na atual conjuntura em relação aos eleitorados. Ele acha que tudo isso pesa em favor para que o nome dele ressurja aí com muita força para essa eleição. Ele aparece como líder, né, das pesquisas, mas muitas águas vão rolar ainda nesses 45 dias de campanha. Ele não está com uma equipe fraca, não. A equipe de marketing, jurídica dele é muito forte, já mostrou aí muita habilidade, né, com o que fez na disputa da eleição de 2018, onde eles entendiam que o Davi Almeida era o principal opositor, mas a força dos outsiders, a força do Novo, acabou derrotando o Amazonino Mendes, como derrotou vários outros nomes em 2018. Rosiane, o Daniel já está me olhando dizendo aqui, já chega, gente, chegamos ao tempo limite, mas qualquer novidade dentro do campo da política, claro, Rosiane Carvalho participa ao longo da nossa programação e todos os comentários completinhos amanhã no Band News Manaus. Rose, um bom dia para você, até amanhã. Bom dia também, Samara.